Estamos de volta com o Cenário Econômico. Vamos conversar agora com Regina Crespo, que é curadora de conteúdo. Bom, São Paulo sediou hoje um evento, um seminário chamado Transformation View, que trata do quê? Do avanço tecnológico, dessa chamada desmaterialização da tecnologia que eu falei lá no começo. Regina, isso é realidade com uma bela pitada de futuro, mas as empresas têm que estar atentas. Que fenômeno que é esse? Então, na verdade, a Cantarino Brasileiro, que eu sou partner, a gente promove muitos eventos de conteúdo e a tecnologia é um deles, né? Sim. Então, a gente, além de falar do avanço da tecnologia, da transformação digital, que a gente percebe hoje que as empresas que não se propuserem a avançar tecnologicamente, usando a tecnologia a favor dos processos, dos clientes, ela vai ficar para trás, né? Isso é um processo que você pensar em várias grandes que acabaram saindo do mercado em função disso, por exemplo, a Blockbuster, né? Que era quando você ainda tinha os vídeos e alugava as fitas. Grandes empresas, grandes exatamente, marcas, e né? hoje você tem Netflix, que você faz tudo por um processo digital. Então, essa e outras questões, né, foram discutidas hoje no evento. Agora, Regina, olhando, né, daqui do presente é muito fácil, parece tão óbvio, né? Nossa, a Blockbuster, claro que ia acabar. Qual é esse timing? Como que as empresas, como que os empresários fazem para saber qual é esse momento e se antecipar? Porque tem que se antecipar, né? Ah, sim. Na verdade, hoje, quem já não estiver pensando para frente, já praticamente perde o bonde, exatamente. Então, é uma tendência e as empresas têm que estar atentas a esse movimento. E foi isso que a gente levantou nesse seminário. Na verdade, o fato de falar da desmaterialização é o processo em si, né? Então, que é o que exatamente? A gente abordou vários aspectos. Então, por exemplo, no mercado financeiro, a gente falou dos pagamentos invisíveis. Então, é desmaterializar o processo que a gente conhece hoje como o cartão plástico que você usa fisicamente. Então, as experiências estão mudando, os clientes estão demandando coisas diferentes também, né? A experiência do cliente é super importante. Então, as fintechs entram aí? Muito. O que é que elas seriam e o que elas trazem? Então, a desmaterialização dos serviços financeiros também foi discutida nesse evento. E, na verdade, as fintechs, elas são startups, né, voltadas para o mercado financeiro, que têm diversas soluções para vários segmentos de mercado. Então, você tem para pagamentos, para empréstimos, para seguros, para investimentos. Elas têm um leque enorme, né, de atuação. E o intuito das fintechs é agilizar esse serviço e, na verdade, oferecer um serviço diferenciado das instituições tradicionais, trazendo para a população, inclusive, que não está inserida nesse contexto, alguns tipos de serviços que hoje elas não dispõem. Então, assim, para trazer mais praticidade para o dia a dia, mais serviços mais voltados para o cliente e que possam atender a todo tipo de público, né? Inclusive os que muitas vezes estão excluídos aí do sistema bancário. Exatamente, que é uma grande parte que está excluída do sistema bancário. Agora vem uma segunda questão. A gente percebe que as fintechs, a gente está pegando o exemplo das fintechs para ficar mais claro, né? Mas, por exemplo, elas entram nessa esfera em que o banco muitas vezes não pode dar tanta atenção para o cliente, entram nessa questão mais pessoal, um tratamento mais pessoal, né? Mas é a questão da credibilidade, porque a instituição financeira, em geral, tem uma credibilidade que, quer saber, entre a facilidade, os atrativos de uma fintech, eu tenho medo do risco. Essa é uma preocupação também? É uma preocupação, mas assim, isso foi uma coisa que foi debatida também e, inclusive, a gente fez uma pesquisa com relação a isso também, porque a gente tem um guia de fintechs, então a gente tem um relacionamento bastante próximo, né, dessas startups. Tem a questão da credibilidade, mas tem a questão do público. O público está mudando. Então, se você pensar nessa geração millennials e agora a geração Z, que é a nativa digital, na verdade, eles não têm nenhum interesse em se relacionar com uma instituição tradicional. Eles preferem qualquer coisa que seja mais prático, que eles possam fazer na ponta dos dedos, em que a interação é imediata, que não tem... olha, agora você tem que mandar um documento, você tem que se deslocar até uma agência. Existe uma resistência dessa nova geração com relação a esses serviços também. Então, assim, eles já acreditam que essas startups, que esses serviços que são oferecidos de maneira mais ágeis, são totalmente confiáveis. Então, essa resistência é mais numa outra faixa etária, né, de público. Então, a gente pode dizer que essa nova geração, de fato, está mudando o perfil do consumidor, de uma maneira? Com certeza. Isso acho que, assim, é fato. Na verdade, hoje, a experiência do consumidor é fundamental para qualquer tipo de negócio.
Se ele não sentir que ele está sendo bem atendido, ou que o que ele está solicitando, está demandando, está sendo devolvido como serviço, ele abre mão, com certeza, e troca. Então, assim, cada vez mais, eu acho que as empresas e de qualquer setor têm que estar atentas à questão do cliente, né? Como centro do seu negócio. Então, mesmo se você imaginar as fintechs, na verdade, elas têm essa preocupação, essa é a grande diferença. Enquanto as grandes instituições estão preocupadas com processos, né, outro tipo de preocupação dentro do seu próprio negócio, a fintech já nasce pensando como eu vou resolver um problema que o consumidor tem. Então, essa diferença faz com que ela seja muito bem aceita para essa geração e agora, na verdade, está se difundindo, né? E assim, não existe bem uma concorrência também, né? Era isso que eu ia te perguntar. Existe uma concorrência? Exatamente, são complementares, então. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. Acho assim, o mercado é grande. Quem está acostumado com uma instituição tradicional e gosta, né, tem esse perfil, continua. E essa nova geração que está chegando, essa população que não dispõe desse serviço nas instituições tradicionais, que está vendo uma oportunidade de conseguir alguma coisa diferente, porque existem fintechs de empréstimo, de crédito, né? Então, para tudo. Então, é mais simples você conseguir um crédito nessas instituições que usam outro tipo também de avaliação de score. Sim, exatamente. Então, do que você, de repente, ir apelar para uma instituição tradicional. Então, nesse aspecto, assim, as fintechs estão atendendo super bem uma gama enorme de Então, ajudando a estimular a economia, exatamente. Né? Aproveitando esse gancho, então, das fintechs, a gente está falando aqui de fintechs, de bancos, falamos de empresas grandes, mas para quem está em casa assistindo a gente, pensando em empreender, ou já está empreendendo, pensando aí no cliente, como é que ele pode aproveitar essa experiência para o negócio dele? Esse olhar para o cliente, essa questão de facilitar, desburocratizar, como é que a pessoa pode aproveitar esse paralelo que a gente está fazendo aqui para os negócios que ele está tocando? Então, na verdade, começa do próprio crédito, né? Porque quem está empreendendo precisa ter um capital inicial, né? Sim. Então, esse tipo de capital ele já pode conseguir numa instituição diferente, como a gente comentou. E ele tem que, dentro do negócio, eu acho que é fundamental. Porque, na verdade, hoje, quem não está digitalizado já está ficando fora do mercado, né? A questão da transformação digital é essa, né? Uma mudança de cultura mesmo, né? Se impõe, né? Que se impõe não só numa grande empresa, mas também em qualquer negócio que você comece. Se você imaginar hoje que todo mundo se comunica por WhatsApp ou por celular, de alguma forma, por uma rede social, você tem que estar presente nesses canais. Então, já sai na frente quem consegue fazer essa interface. Na verdade, isso é outra questão também que foi bastante abordada na parte de varejo, que é a questão da disponibilidade de canais. Que o cliente ele quer ter acesso por onde ele achar mais conveniente. Então, se ele achar conveniente ele comprar pela internet e retirar na loja, ou comprar na loja e receber em casa, ou fazer um pedido por uma rede social, ou colocar como ele se sentiu naquela compra ou naquela experiência por um canal, ele tem que ter todos os canais disponíveis. E o varejo já está pensando isso. Então, é o que eles chamam de omnichannel, né? Que é você ter todos os canais disponíveis e o cliente usa aquele que ele achar mais conveniente. Obrigada, Regina, por sua participação aqui, pelas informações. Obrigada, Vanessa. E a gente sabe, né, a gente vê isso na realidade, no dia a dia, e o cliente fala mesmo, né, e o nome da empresa, a gente fica sabendo da reputação dela por ali também. Cenário Econômico de hoje acabou, a gente se encontra amanhã de novo. Eu espero você, até lá.